Fala galera, uma notícia nova aqui para vocês. A Justiça Estadual livra contribuintes de TCMD sobre distribuição desproporcional de lucro. Mas como assim distribuição desproporcional de lucro? E como assim o ITCMD sobre distribuição de lucros? Vou explicar. Bom, vocês estão cansados de me falar aqui que a distribuição de dividendos ou a distribuição de lucros ela é isenta no país, pelo menos por enquanto, né? Assista os meus vídeos lá sobre taxação de dividendo, que isso está para acabar. Mas a previsão até agora é a taxação do imposto de renda sobre os dividendos, de competência federal. O ITCMD, que é o imposto sobre heranças e doações, ele tem competência estadual. Então o que tem a ver os estados com isso? O que vem acontecendo é que alguns fiscos estaduais aí pelo Brasil têm autuado empresas que distribuem dividendos de maneira desproporcional, considerando que isso é uma operação de doação disfarçada. Acontece que lá no Código Civil, do artigo 1007, autoriza que as empresas distribuam seus lucros de maneira desproporcional, desde que haja uma previsão expressa no contrato social. Então basta para isso ter uma cláusula lá na cláusula de distribuição de lucros que tem essa previsão, né, que tem essa possibilidade dos sócios deliberarem por uma distribuição diferente daquela das participações do contrato social, por exemplo. Mas ainda assim, alguns estados vêm autuando, porém, essas decisões têm sido revertidas nos tribunais superiores, têm sido favoráveis, em sua maioria, para o contribuinte. Porém, existem algumas decisões desfavoráveis, a gente precisa entender o cerne dessas questões. Nos dois casos desfavoráveis, os juízes entenderam que, ainda que seja aceito a distribuição desproporcional, deve haver uma razão negocial para que isso não se caracterize como mera liberalidade, ou seja, doação. E nota que nos dois casos, objetivamente, eram de holdings familiares, ou seja, empresas constituídas entre famílias, pais, mães e filhos. E eles não focaram nesse caso da parentalidade. Eles focaram na falta de uma razão negocial para a distribuição desproporcional. Então, o ponto é que a gente precisa ficar alerta para que isso não torne-se uma prática dos outros fiscos, né? Essa motivação, essa exigência de motivação negocial. O PL 108, que está lá na Câmara para ser aprovado ainda, tentaram incluir essa tributação de TCMD sobre desproporção, mas foi derrubado. Mas a gente não sabe no futuro que os fiscos vão querer, inclusive federal, incluir algo do tipo. Então a gente precisa ficar alerta. E os cuidados que a gente pode ter, isso já indico também para alguns clientes meus, era que se faça uma ata, né, para que uma ata entre os sócios deliberando, né, a motivação pelo qual ali a desproporção do lucro, ao final do ano, ou então a cada distribuição, ou a cada trimestre. É importante que você tenha um documento em que todos os sócios entenderam que ali houve a distribuição desproporcional por algum motivo negocial. E vamos torcer para que o que tem acontecido na maioria dos casos torne-se regra, né? Que de fato a distribuição de lucro desproporcional já está previsto a possibilidade do Código Civil e que isso não tenha maiores repercussões daqui para frente, só pensando em tributar, que é o caso do fisco, infelizmente. Tá bom? Um forte abraço a todos.